Uma bela desinformação lançada pelo próprio Trump está funcionando porque metade do mundo está discutindo sobre isso. O Irã tem dois punhos. Um punho se chama fechar Hormuz e pronto. O segundo se chama Hezbollah. Lá estão armazenados aproximadamente cerca de 150 mil foguetes. Israel está armando e treinando o exército libanês, limpando partes do Líbano e enviando-os para lá como força policial. Por enquanto, eles não têm mais forças do que isso. E esse exército libanês continua sendo treinado. Para, no momento certo, soltá-lo e dizer: nós, nada, só expulsamos o Hezbollah deles e agora eles têm seus próprios problemas internos, nós não temos nada a ver com isso. Há uma conversa séria sobre os direitos do presidente. Se você só limita os direitos dos outros presidentes, mas defende o seu dizendo que ele pode tudo porque você gosta, isso está certo? Então isso já não é mais lei, é algo que você pode mudar como quiser, igual aos ucranianos. A Ucrânia de 1990 até 2022 não fez nada para se proteger. Por quê? Nós temos o Memorando de Budapeste. Mas o que está escrito lá, alguém verificou? Não. A Ucrânia desde 1990 fez algo para se proteger. A Ucrânia de 1990 até 2022 fez algo para se proteger. A Ucrânia até 2022 fez algo para se proteger. Desde 1990 a Ucrânia fez algo para se proteger. A Ucrânia desde 1990 fez algo para se proteger. Boa tarde e, eu sei que vocês, senhores, em Kiev, em toda a Ucrânia, tiveram dias difíceis. Sim, especialmente difíceis. Especialmente difíceis. Todos os dias têm sido difíceis há muito tempo. Mas por isso, bem, desejo que o céu esteja o mais limpo possível sobre... Sim, por isso desejo que o céu esteja o mais limpo possível sobre vocês. Muito obrigado. Vamos começar com a pauta americana. Na próxima semana, nos Estados Unidos, começa a grandiosa Copa do Mundo de Futebol, a maior da história. E para Trump isso não é apenas esporte, é um momento único de triunfo. Ele pessoalmente ajudou a promover a candidatura dos Estados Unidos ainda em seu primeiro mandato. Ele agora será o principal anfitrião do torneio no planeta. E a administração de Trump há muito queria transformar a Copa do Mundo em uma vitrine da grandeza americana. Mas o que vemos em vez disso? O mundo vê uma América que está em guerra com o Irã. Nesta semana vemos uma diplomacia oscilante. Trump declara que está avançando em uma via pacífica, disposto a se encontrar com o líder supremo do Irã caso haja um acordo. Hezbollah recusa o acordo e mantém ataques no Líbano. O Congresso tenta limitar. Trump comenta poderes militares do presidente, entre outros assuntos. Com que bagagem real Trump chega a esse campeonato mundial para, digamos, salvar as aparências e se apresentar ao mundo como um grande pacificador e não como o presidente de um país em guerra? Mas Trump não está nem um pouco interessado em apresentar qualquer coisa ao mundo. De jeito nenhum. No sentido absoluto, ele realmente não se interessa. Tudo o que interessa ao Trump agora, ele vai conseguir. Mostrar uma bela imagem sorridente. Tudo está ótimo, tudo está maravilhoso. Estamos jogando o nosso jogo. Nossos atletas são maravilhosos, jovens. E agora elas vão competir. Como é bom viver neste mundo para todos nós. E isso será brilhantemente organizado e vai elevar o espírito moral e físico de todos os americanos. Mais nada o interessa e o que pensam no exterior neste momento não interessa mais. A partir de 15 de junho isso vai deixar de interessar qualquer pessoa nos Estados Unidos da América. Mas eu, como torcedor de futebol que acompanha todas as Copas do Mundo, posso dizer que é claro que a atenção de milhões, centenas de milhões de torcedores estará voltada para os Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo eu vejo que até nos Estados Unidos já se ouvem vozes dizendo que realizar uma festa do futebol nos Estados Unidos diante do que está acontecendo no mundo parece um sports washing cínico, um sports washing. E isso é chamado, se não me engano, de uma tentativa de desviar a atenção do planeta da iminente catástrofe humanitária. No contexto da guerra no Irã, provocada, entre outras coisas, pelas ações de Washington, e eu gostaria de pedir para você, digamos assim, explicar o significado desse termo sports washing. Pelo que eu entendi, isso é, digamos, uma lavagem de reputação, provavelmente através de alguns grandes eventos esportivos, nesse caso,
Bem, esse é um termo inventado. Eu nem sei, nunca tinha ouvido falar dele até hoje, para ser sincero. E agora estou ouvindo. Ah, talvez ele tenha sido inventado antes ou agora. Mas ele é bobo, porque o Trump não inventou isso ontem. Sabemos que tudo foi planejado antes, até mesmo antes de qualquer guerra. Ah, bem, de todo tipo, antes, por assim dizer, pelo menos da guerra no Irã. Por isso, é um evento planejado, não uma operação de emergência. Naturalmente, digamos, há uma parte do país que é fanática por tirar dos ricos e dar aos pobres, por querer não trabalhar e ainda assim receber algo. Essa parte odeia o Trump, porque ele está acabando com isso. Outra parte do país se dedicava a roubar. Só nos últimos 6 meses, provavelmente, já foram descobertos entre 50 e 100 bilhões em fraudes e roubos. E simplesmente, ou seja, muitas pessoas viviam disso. Eu trabalho e entrego meu dinheiro para algum lugar. E esse dinheiro era rapidamente distribuído. Uma parte é enviada para a Ucrânia, para que depois uma parte volte para os Estados Unidos e seja distribuída entre contas americanas. Uma parte vai para algum outro lugar. Ou seja, existe toda uma indústria de pessoas, uma quantidade enorme, que vive às custas de nos roubar. Por nós, refiro-me àquelas pessoas que recebem parte do seu dinheiro. Eu, inclusive, tento dar o mínimo. Tento legalmente, mas dou o mínimo possível. Então, começaram a nos roubar. Eles querem que o Trump vá embora, porque o Trump atrapalha muito o roubo. E parece que as pessoas que vão vir depois dele no Partido Republicano, tipo o Ensa Rubio, ou talvez o cara que agora governa a Flórida, Ron DeSantis. Então, alguém desse trio, se os republicanos, por assim dizer, vencerem, vai para a Casa Branca e vai continuar. Vai continuar a mesma política. Por isso é preciso fazer de tudo para apresentar tudo de bom que esse governo do Trump, inclusive os republicanos, faz como algo horrível. O que você relata é exatamente a transmissão da informação que tentam mostrar como algo horrível. É com a ajuda do esporte que ele quer distrair. Religião é o ópio do povo. A religião foi inventada, pessoal, muito antes do Irã. Digamos, a operação iraniana foi realizada aqui. Por isso é aquela típica besteira de blogueiro que todo mundo repete. Bem, sobre Hitler, Göring, Goebbels. Ou seja, pegue qualquer mentira, repita ao máximo de vezes possível, e na 356ª vez o povo começa a acreditar nela. A mesma coisa. Bem, encerrando esse caso da Copa do Mundo, devo dizer que aqui surge uma situação bastante irónica. A seleção do Irã se classificou para esse torneio, mas ao mesmo tempo acabou se tornando uma espécie de refém da geopolítica. Jogadores iranianos estão praticamente confinados na base de treinamento no México, pois cidadãos do Irã não podem entrar nos Estados Unidos. E como observam alguns especialistas, a situação é bastante delicada e pode se tornar explosiva. Se Trump não conseguir pressionar para que o acordo de paz seja fechado antes da partida de abertura do campeonato, o torneio pode se transformar em um caos com boicotes, protestos e provocações políticas diretamente nos estádios. Com certeza vai se transformar, sim. Seja o Irã autorizado a participar ou não, com certeza vai se transformar, claro. Tem dinheiro demais envolvido, trilhões, para não deixar Trump ser reeleito, então imaginar que isso não vai acontecer seria estranho, seria terrível. Então, claro que vai acontecer, com certeza vai acontecer isso. Senhores, por assim dizer, se vocês fazem parte daqueles que recebem e não dão, então vocês realmente precisam que tudo isso seja terrível. E nada deu certo para Trump. E, por assim dizer, primeiro reelegeram entre os republicanos e depois, por assim dizer, até o próprio Trump, como se diz, foi chutado fora depois de 3 anos. E se vocês que pagam dizem, parem pessoal, o que é isso? São ladrões, né? Vocês e eu somos minoria, eu é que pago. Nós somos minoria, mas digamos assim, então a gente fala, pessoal, entendemos que dizer para vocês que roubar é errado é uma bobagem, porque vocês sabem que é bom, né? Para vocês é bom quando roubam. Bem, toda essa confusão é assim, já que você me perguntou, eu vou te responder honestamente. Consiste no fato de que existe uma enorme quantidade de pessoas que querem continuar roubando a população e existe um certo grupo menor, liderado por Trump, que tenta fazer com que a gente não seja roubado. É só isso, só isso. Incluindo ajuda a vários países, greves, tentativas de sabotar e outras coisas. Mas nada além disso.
para onde o dinheiro está indo, veja para onde foi o fluxo. Recentemente aconteceu uma história bastante barulhenta. Se não me engano, a Axios foi a primeira a noticiar isso, depois vários outros, veículos de imprensa grandes também escreveram sobre isso, sobre o escândalo sério entre Trump e o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. O presidente dos Estados Unidos supostamente gritava furioso com o líder israelense porque os ataques ao Líbano estavam atrapalhando o jogo da Casa Branca, destruindo o cessar-fogo cuidadosamente construído, o cessar-fogo com o Irã. No auge da raiva, Trump chegou a atacar pessoalmente, lembrando Netanyahu que sem apoio americano ele estaria preso. Desentendimentos, é claro, acontecem em qualquer relacionamento, mas como você vê essa história? O que esse momento diz sobre Israel e os Estados Unidos? Bem, em primeiro lugar, mostra que a desinformação lançada pelo próprio Trump está funcionando, porque metade do mundo está discutindo isso. Como você imagina isso? Esse Trump meio ingênuo, que espera que os iranianos tragam a paz amanhã mesmo e que acha que eles não estão trazendo, exclusivamente porque ele vai mexer com a fofinha e peluda Hezbollah, quem é que está atirando nela em Israel. Por isso ele liga e grita com Netanyahu, ou seja, seu parceiro na, provavelmente, única operação militar que Trump realizou em 5 ou 6 anos, e diz para ele: "Ah, seu filho da mãe?" E Netanyahu responde: "Não, eu não vou parar, não importa o que você diga. É isso mesmo? Eu não entendo." Essa pergunta que você faz, eu entendo por que você faz, porque as pessoas escrevem, então você quer saber de mim como eu me sinto sobre isso. Bem, eu me sinto da seguinte maneira: lá é absolutamente tudo, absolutamente. Absolutamente tudo. Entendi, está claro. Para quais perguntas não se faz? A única coisa é que o Irã tem 2 punhos. Um punho se chama Hormuz, fecha e pronto. O segundo se chama Hezbollah. Lá estão armazenados aproximadamente 150 mil foguetes. E o Hezbollah não é o Hamas, não é o Houthi, sim, é o maior exército privado do mundo, que tem dezenas de milhares de combatentes, que estão sob uma resolução da ONU, agora não consigo lembrar de que ano, que determina que eles devem se desarmar. Eles assinaram esse desarmamento, mas depois não fizeram isso. Bem, digamos, muitos fazem isso. Sim, lá a Ucrânia assinou o acordo 2 vezes e, digamos, não cumpriu nada do que disse, do que assinou. Eles também assinaram e não entregaram nenhuma arma, nenhum rifle. Então, quando batem no caseball, significa que, digamos, em relação ao Irã, fazem isso de forma muito, digamos, unilateral. Sim, eu disse, ele está de pé com as 2 pernas. Sim. Então, isso está absolutamente nos planos de Trump. Atacar o Hezbollah está nos planos de Trump. Se afastar e dizer: "Eu não posso pará-lo." E o que os iranianos fazem? Eles dizem: "Olha, nós concordamos sim, mas temos uns militares ruins que continuam assim. Por isso precisamos pensar em algo para apaziguar eles também, os militares." Não só isso. Bem, nós já teríamos assinado há muito tempo, mas os militares é que não assinam. Isso. E tudo isso foi combinado naturalmente com antecedência. Ou seja, também em acordos, mas não até os detalhes, naturalmente, e sim absolutamente sobre quem se comporta, de que forma, o que é feito, o que acontece, quais são as tarefas. Quais são as mais... Ora, será que Bafor teria ido tomar Israel sem que isso estivesse nos detalhes? E por que então Israel se encontrou com o libanês? Filho? As Forças Armadas de Israel se reuniram com a liderança das Forças Armadas do Líbano, que ainda não estão organizadas, mas estão em processo de organização. Ontem, senhores, foi anunciado que, de acordo com o acordo entre Israel e o Líbano, agora serão organizadas zonas livres de Hezbollah. Hezbollah é isso. Zonas livres de intervenção externa. O que isso significa? Isso significa que Israel está armando e treinando o exército libanês. Limpa partes do Líbano e coloca lá como força policial. Por enquanto, eles não têm mais forças do que isso. O exército libanês, e continua treinando ele, para, no momento certo, soltá-lo e dizer: nós não fizemos nada, só bombardeamos eles de balua, eles têm seus próprios conflitos internos. Nós não temos nada a ver com isso. Então, senhores, como é que fica? Eu não sei. Lá o Trump bate na esposa às sextas. Qual esposa? A anterior. Ele é casado com essa, bate na anterior. Também li algo assim, mas é só fofoca.
No entanto, Trump afirmou em entrevista ao canal CNN que resolveu rapidamente o problema nas relações com Israel, mas ao mesmo tempo, pelo que entendi, ele levou, digamos, um golpe peculiar vindo de dentro de casa. A Câmara dos Representantes aprovou uma resolução que deve limitar seus poderes para conduzir uma guerra com o Irã. E o que eu destaco? Alguns comentaristas destacam que 4 republicanos também votaram contra Trump. Quão forte é esse tipo de golpe interno contra Trump? Isso vai enfraquecer de alguma forma a posição dele nas negociações? E, na verdade, o que está acontecendo? Até que ponto essa resolução vai influenciar o desenrolar dos acontecimentos? Bem, do ponto de vista da lei, de forma alguma, zero, todo mundo sabe disso, eles mesmos também sabem. Simplesmente pelo motivo de que, mesmo que uma resolução igual ou parecida seja aprovada no Senado, aliás, eu sou a favor da limitação dos poderes, só para deixar claro, do presidente, dos presidentes, não deste em específico, mas do presidente Obama, dos presidentes em geral. Então, isso foi feito na sua época, acho que depois do Vietnã, posso estar enganado. Ou seja, foi aprovado, por assim dizer, como uma lei, mas para que tudo isso realmente se torne lei, ou seja, para que volte e se torne lei de fato e não apenas conversa fiada. É preciso que o presidente Trump assine isso. Bom, o que você acha? O presidente Trump vai assinar algo assim? Não, ele não vai assinar nada. Agora, isso torna a posição dele mais fraca? Sim. E além disso, os iranianos sabem muito bem que essa lei não vai existir. Bom, esse é o povo nas ruas, lá fora, no exterior, ou alguém mais. Eu repito, eu concordo totalmente que é preciso limitar os direitos de uma pessoa nos Estados Unidos da América, o maior exército do mundo e coisas assim, para decidir o que fazer. Aqui, quem decidia era o Clinton. Vieram representantes do Congresso até ele e perguntaram: o que você está fazendo? Ele respondeu: operação militar? Do que vocês estão falando? Não existe nenhuma operação militar, não existe nenhuma guerra. Estou protegendo a minoria na Iugoslávia. Foram 64 dias de bombardeios, pontes, usinas elétricas, casas residenciais e coisas do tipo. Ele está protegendo, sim. E houve vários casos em que com o Reagan acontecia, por assim dizer, exatamente a mesma coisa. Começaram a perguntar para ele: para onde você está mandando os aviões? O que você está fazendo? Ele dizia: olha pessoal, não tem guerra nenhuma, isso é só uma operação para limpar alguma coisa de alguma coisa lá. Pronto. Ou seja, Trump faz a mesma coisa. Agora ele diz: que guerra? O que é isso, pessoal? Nós temos uma mudança, não temos guerra nenhuma. Se ela começar de novo, bem, então eu tenho mais 60 dias de novo. Isso é bom para a situação interna, por exemplo? Não é bom, claro, porque muitas pessoas do movimento de direita dizem que se exigirmos que o outro lado cumpra a lei, então também devemos exigir de nós mesmos o cumprimento da lei. E isso é a única coisa, na verdade, que é séria em tudo isso, que há uma discussão séria sobre os direitos do presidente. Mas se você limita apenas os direitos do presidente dos outros e quando chega o seu, você diz: esse é o meu presidente, ele pode fazer o que quiser porque eu gosto disso, então isso já não é mais lei. É como uma alavanca, você gira para onde quiser e pronto. E por isso é muito bom que existam pessoas que venham e digam: não, isso não pode ser feito. A única coisa é que eu não faria isso durante as negociações. Eu não faria isso, porque simplesmente pessoas ruins ficariam felizes com isso. Mas eu faria isso com certeza. E provavelmente teria feito isso já no segundo dia, depois que essa guerra começou, e não agora. Agora, afinal de contas, as negociações estão acontecendo. E todo o resto, deixa pra lá, é besteira. Na mídia, nos blogueiros Desculpe, o que você disse? Trump disse à CNN. Claro, ele disse à CNN. Foi ele mesmo que inventou que eles têm um problema com Netanyahu. Ele mesmo inventou isso. Claro, ele vai falar isso pra todo mundo. Ou seja, eu sou o policial bom, mas eu tenho um policial ruim comigo. Ou então o investigador, sabe? Ele é o policial ruim. E você acha que Natália Natania pode respirar agora sem que o parceiro dele, por assim dizer, desculpe, o principal parceiro, diga ou não diga a ele o que fazer? Não. Natania vai agir contra tudo, e pronto, e vai dizer: não me importo com os mísseis que vocês me fornecem, eu vou fazer do meu jeito. Bem, isso é conversa de criança. A mídia agora tem motivo para fazer piadas sobre o estado físico de Trump.
Literalmente, algumas horas depois de Rubio contar de forma pomposa aos jornalistas sobre a fenomenal capacidade de trabalho do presidente. Ele dizia que esse cara literalmente não dorme, trabalha dia e noite. Aconteceu um constrangimento. Durante um evento oficial no Salão Oval, bem diante das câmeras de TV, Trump cochilou. A mídia logo tentou retratar isso como um fechamento estratégico dos olhos. Como está Trump atualmente? Está tudo bem com a saúde do presidente? Eu só tenho uma pergunta antes disso. Eu respondo com prazer, certo? O que significa patético? Você disse que eu contei de forma patética. Em que sentido patético? Eu só não entendo muito bem o que você quer dizer. Bem, ele falou sobre isso de forma muito bonita, muito confiante, para dar a esse evento uma importância significativa. Veja bem, quando você diz que ele falou com confiança, é uma coisa. Quando você diz patético, isso tem um significado negativo, meio desprezível. Ou seja, você meio que está dizendo imediatamente que o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos está nos enganando. E ainda por cima, na verdade, nada realmente aconteceu. Quando o jornalista faz uma pergunta, especialmente naquela honra que depois ele enterra, digamos assim, pede para pagar por isso, responde a outra. Então acontece que sou obrigado a não responder à sua pergunta, mas a voltar àquela parte que imediatamente levará os espectadores para um caminho completamente diferente. Então, a primeira resposta. E não houve patetismo. Eu vi, Rubian, eu não estava lá. Ele só respondeu e com total confiança. Nunca vi algo assim para uma pessoa dormir 4 horas e meia por dia e depois trabalhar a todo vapor. Isso é pura fantasia. Agora, quero dizer que 3/4 da minha vida eu dormi 6 horas e meia. Por quê? Quando jovem, li muito Freud. Descobri como funciona esse negócio dele, a entrada e saída do sono e coisas assim. Entendi qual é a minha quantidade. 3,15 é o meu, digamos assim, tempo de entrada e saída do sono. Novamente, não vou entrar nas explicações de Freud. Ou seja, ele diz, no total, toda a minha vida, até recentemente, agora eu não preciso mais. Eu dormia 6 horas e meia. Isso era absolutamente suficiente para mim. Assim que eu dormia 7 horas, eu me sentia mal, porque eu pegava no sono de novo. E eu não conseguia me livrar disso. Para Trump, 4 horas e meia são suficientes. Foi sobre isso que Rubio falou. Mas quando você fica 2, 3 dias sem dormir por causa do Irã, ou por causa da Rússia, ou por causa da Ucrânia, ou por causa da Índia, ou por causa de problemas em casa, então depois você tem conversas entediantes. Infelizmente, Trump não tem um sósia. Não tem. Parece que Vladimir Vladimirovich tem um, e isso é muito mais inteligente. Porque beijar meninas pioneiras ou beijar bebês na barriga e acenar com a mão do palanque pode ser feito pelo seu sósia. Porque o que precisa é de um símbolo, não de você. Pois é. Infelizmente, para o Trump, isso é impossível. Nos Estados Unidos. E por isso ele tem que... E aí ele fica lá sentado. Naturalmente ele cochilou. Que diferença isso faz? Então, eu me lembro de quando não cochilava... Biden dormia em todas as reuniões. Biden não sabia para que lado sair do palco, nenhum deles. Revistas, rádio, televisão e outras coisas no mundo todo. Ninguém escreveu sobre isso. E agora, ó, que horror. Pretencioso. Rubio fala uma coisa, mas na verdade quem cochilou foi o Trump. Bom, cochilou. E daí? Vamos continuar. Trump fez outra declaração sobre planos de mudar o regime em Cuba. Segundo ele, Havana e a administração tratarão disso após resolverem a questão da República Islâmica do Irã. Trump destacou que no caminho de volta vamos fazer uma breve parada para cuidar disso. Nesse contexto, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs imediatamente sanções em larga escala contra a liderança cubana, incluindo o presidente Díaz-Canel, parentes de Raul Castro e Abdullah, do Ministério da Defesa da ilha. Anúncio de mudança de regime em Cuba a caminho do Irã. Isso é uma estratégia geopolítica real ou é apenas um tipo de marketing ao estilo cowboy? Nem uma coisa. Nem outra. Isso é pressão, ou seja, está havendo pressão de vários lados. Uma coisa é que supostamente, digamos assim, vamos desembarcar na ilha no caminho com todos esses navios, ou seja, nem precisaremos enviar uma expedição especial, basta passar por lá.
Isso, e a segunda coisa foi divulgada recentemente, ou seja, acho que para os republicanos isso foi uma novidade. E por isso eles acabaram de trazer isso à tona. Escuta, é uma história absolutamente horrível sobre Raul. E não é sobre o que ele fazia lá dentro. Aqui não podemos agir. Que eles resolvam, julguem e punam como quiserem. Não é problema nosso. Mas o que ele fez com a gente? Ah, teve uma história em que então 4 pilotos que moravam na Flórida compraram, não sei se foi por conta própria ou conseguiram dinheiro, alguém deu para eles. Alguns aviões Cessna e voavam em duplas. Depois compraram mais um e já tinham 3 aviões. E voavam em duplas 7 dias por semana, como se diz. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sobre as águas neutras, bem, águas neutras são chamadas de águas internacionais, sem entrar nas águas cubanas, certo? E observavam se havia balsas, barcos ou qualquer outra coisa. Se eles viam alguém tentando, porque muita gente morria, aí eles imediatamente avisavam os barcos da guarda costeira, e eles iam e resgatavam as pessoas das balsas, tiravam das balsas. Eles salvaram 1.440 pessoas dessa forma. E então, em um belo dia, quando esses 3 aviões decolaram e já não estavam mais sobre águas cubanas, e o céu também não era cubano, era internacional, por todos os satélites, por todos os dados, isso é conhecido com certeza, bem profundo. Não é como se fossem só 100 metros, certo? Quilômetros longe do mar, pertencente à fronteira, pertencente a Cuba. Caças cubanos decolam e derrubam o segundo. Enquanto estavam ocupados com esses 2 aviões, 4 pessoas morrem. Um, voando bem baixo, vai em direção à América, por assim dizer, informa a guarda costeira. Enfim, enquanto eles, por assim dizer, derrubavam esses 2 aviões, o terceiro escapou. E, ele foi embora junto com essa história. Então, depois, através de vários dos nossos espiões em Cuba, descobrimos que a ordem foi dada especificamente por Raul Castro. E agora isso foi trazido à tona, foi revelado. E isso é a base, sim, começamos o julgamento. O tribunal enviou uma intimação para ele, mas ele provavelmente não irá. Vai ser a revelia. Julgamento à revelia? Sim, à revelia. Ele não reconhece o tribunal, mas haverá julgamento e possível condenação. Em seguida, ele entrará na lista de procurados internacionalmente. E depois teremos total, por assim dizer, possibilidade de fazer, talvez, o mesmo que fizemos com Maduro, o que, claro, exerce uma pressão muito séria sobre o lado cubano. E as negociações dos cubanos para entregar Cuba estão sendo conduzidas pelo neto do Raul Castro, também chamado de Raul. Eles o chamam de Raulito. Também lá, Raulzinho, sim, como a gente diz. E o Raulito, que por assim dizer já atingiu a idade e que está negociando em nome da família, o que será permitido à família. Eles queriam ficar lá e usar o dinheiro. Oferecemos 2 opções. Ou deixamos vocês levarem seu dinheiro, mas todos devem sair de Cuba para longe. Ou vocês ficam, mas nós tomamos de vocês todas as propriedades que possuem no exterior. É disso que estamos falando agora. Eles vão sair de lá e libertar Cuba de todos os outros comunistas. E terão a oportunidade de levar seu dinheiro e usá-lo. Ou, digamos, não terão essa oportunidade. Nada mais está acontecendo. Só isso. E sobre essas sanções que o Ministério das Finanças impôs, as sanções do Ministério das Finanças são realmente capazes de destruir o regime cubano, que resistiu ao bloqueio por mais de 60 anos? Bem, destruir não. Mas isso significa que descobrimos que eles ainda, de alguma forma, conseguem passar por bem, pelo bloqueio, pelas sanções e tudo mais. Foram impostas sanções. Simplesmente, começou a vazar ali. Descobrimos, fechamos. Aí começou a vazar aqui. Descobrimos, fechamos. Sim, claro que as pessoas vão estar lá, mas todos sob sanções, como Rússia e Irã, estão tentando fazer algo e conseguem. Sim. Porque, é impossível controlar todo mundo em todo lugar o tempo todo. Sim. Então inventaram isso. Tipo, em um porto, um navio chega lá, pega algum tipo de petróleo, outro, digamos, petroleiro chega, eles se encontram no ponto X, transferem o petróleo e continuam seu caminho, e enquanto estão parados, eles desligam os transponders, ou seja, meio que eles somem dos radares, certo? Então inventaram isso. E inventaram mais umas 20 outras coisas. Ficou mais caro. A Rússia recebe menos por causa disso. É uma diferença de 10 a 15 dólares por barril e outras coisas assim. Mas o Irã, a mesma coisa. Mas assim que isso é descoberto, tentam encobrir.
O único país no mundo que se antecipa a ladrões, bandidos, terroristas e afins é Israel. Ninguém mais faz isso. Ali, eles fazem o seguinte, eles simulam situações, ou seja, pegam um grupo que tenta imaginar o que eu faria para... É colocada uma tarefa. E aí são feitos jogos. Eles tentam invadir os aeroportos deles, tentam isso e aquilo. Ou seja, lá eles estão sempre pensando ativamente no que terroristas, bandidos, ladrões e outros poderiam fazer. E como podemos... E o resto do mundo é reativo. O resto do mundo é assim. Aconteceu alguma coisa? Ah, então vamos reagir a isso agora. Aconteceu? Ah, então vamos reagir a isso agora. Então, enquanto isso continuar assim, enquanto, como dizem, nem todo mundo no mundo for inteligente, vai continuar acontecendo desse jeito. Pois é. Os Estados Unidos desistiram dos planos de instalar mísseis Tomahawk na Alemanha, algo que a administração ainda de Biden havia negociado com Berlim em 2024. Fontes políticas apontam dois motivos. O primeiro é o medo da Casa Branca diante de possíveis retaliações de Moscou e a relutância em escalar o conflito na Europa. E o segundo motivo é bem mais prosaico. Os Estados Unidos estão simplesmente ficando sem mísseis. A guerra com o Irã consumiu milhares de Tomahawks e Patriots já nas primeiras semanas. Pete Hegseth informou ao Congresso que levará meses, talvez anos, para reabastecer os arsenais. O chanceler da Alemanha, Merz, diz que nem os americanos têm mísseis suficientes. E Berlim está desesperadamente procurando alternativas europeias que, lembro aos nossos telespectadores, não podem substituir totalmente as armas americanas. A pergunta é a seguinte: o medo de Trump, como escreve a política, de uma escalada com Moscou, não seria uma simples camuflagem da falta de armas? E se for simplesmente uma falta de armas, como os Estados Unidos pretendem conter a China e a Rússia, se os estoques de armas de alta precisão americanas estão tão esgotados? Bem, nós não sabemos o quão esgotados eles estão. Pelo que relatou Hegseth, por exemplo, 50%, certo? Não sei se é verdade ou não. Digamos assim, vamos considerar o que ele diz como verdade. A primeira afirmação é que a Rússia, o motivo então é o medo, digamos assim, das possíveis ações de retaliação da Rússia. Acho que isso é o que menos preocupa os Estados Unidos da América no momento. E eu enfatizo, é o que menos preocupa. Todo o resto preocupa muito mais. E você acertou em cheio na segunda razão. Começaram a gastar muito. 2 guerras para as quais enviamos armas constantemente. Em uma participamos, na outra não participamos, mas enviamos muito. Ou seja, lá, não importa, compram de nós, recebemos dinheiro por isso, nos prometem que vão pagar. E é isso, nós mesmos enviamos. Não importa, enviamos uma certa quantidade e nossa produção não é voltada para a guerra. Na verdade, em 1940, quando aconteceu Pearl Harbor, me veio à cabeça 42, acho. Simplesmente me fugiu da cabeça. Antes de Pearl Harbor, não estávamos preparados para a guerra. 1 ano depois, a América passou a inundar o mundo com muitas armas. No geral, ajudou Stalin a vencer, ajudou a Grã-Bretanha a sobreviver, ajudou os europeus, aqueles que resistiam, por assim dizer, a sobreviver lá e coisas do tipo. E ainda derrotou, por assim dizer, no geral, o Japão e também Rommel e outros. Então nós não gostaríamos de repetir esse experimento agora, porque isso significa transferir uma enorme parte da indústria americana do mercado livre para algo que agora vai voar, explodir e desaparecer. Nós gostamos de criar bens que permanecem. Construir casas, construir ferrovias, carros, essas coisas. E a Grã-Bretanha, bens que explodem e desaparecem, bem, para que criá-los, né? Esse tipo de PIB a gente não precisa. Então, mais uma vez, sobre a Rússia, eu acho que a gente não liga nem um pouco. Estão acabando. Mas tem mais um ponto muito importante que, de novo, assim como na questão das Olimpíadas, é sobre se isso não seria uma tentativa de desviar a atenção, né? Senhores, bem, nós já temos uma doutrina que já foi anunciada, ou seja, é a doutrina Monroe reforçada e modificada, que agora, de brincadeira, chamam de doutrina Donroe, de Donald. Então, essa doutrina diz, nós reduzimos significativamente, se não abandonamos completamente, nossa presença em todo o mundo, com exceção de uma única região. Trump chama isso do jeito dele. Eu digo assim, 2.000 milhas, 2.500, 3.000 quilômetros ao redor das fronteiras dos Estados Unidos.
O que inclui a Groenlândia? Por um lado, as rotas do norte que passam por lá. Por outro lado, o Canal do Panamá, o Mar do Caribe e coisas do tipo. Ou seja, é só traçar a partir dos Estados Unidos da América, da fronteira, ali 2.000 milhas para todos os lados, e você vai entender mais ou menos com uma diferença de alguns quilômetros para onde estamos concentrando nossas tropas, nossas capacidades. Nós não somos ilimitados. Nós não podemos manter o equilíbrio, sei lá, em todo o planeta, né? Claro, para países grandes é difícil manter isso por muito tempo. Mas veja, quantos menos conflitos armados havia na época em que os Estados Unidos atuavam como uma espécie de policial internacional, né? Iam a algum lugar e faziam algo, né? Não apoio tudo isso, só para esclarecer. Pois é, mas mesmo assim, quantos conflitos não aconteceram porque tinham medo de que chegassem aqueles caras, seja dos Emirados Verdes ou de algum outro lugar, e começassem a puni-los? Como o Irã foi em direção ao Kuwait. Por que isso era problema nosso? Eu não entendo. Por algum motivo, fomos lá e começamos. Talvez o Kuwait tenha pago muito aos nossos senadores, ou tenha sido outra razão. Eu tive vários pensamentos sobre isso. Então, por algum motivo, começamos a fazer uma operação enorme lá, com muito dinheiro e tudo mais, para proteger o Kuwait do Irã. Mas por quê? Por que os Estados Unidos deveriam proteger o Kuwait do Irã? Sim, eu entendo, fazer as pazes lá, sim, como Trump fez com a Índia, o Paquistão, a Tailândia e o Camboja e vários outros também. Armênia e Azerbaijão, por exemplo, sim. Por que devemos enviar soldados e gastar dinheiro lá? Seria melhor se eles pagassem para organizarmos negociações de paz, como na África, por exemplo. Digamos, quem está lá, Congos, meu Deus, eu esqueci como é mesmo, como se chama esse país. Isso. E quantas pessoas foram mortas lá? Em 6 anos mataram 30 milhões de pessoas lá. Nós pegamos esse caso e paramos com isso. Então paramos, eu entendo, mas enviar tropas, por quê? É necessário? Somos os policiais do mundo e já estamos cansados disso, não dá mais. Já temos 30 trilhões de dívida, dos quais pelo menos metade é porque estamos protegendo metade do mundo. É metade do mundo. Não estou falando à toa, posso provar isso com números. Quanto dinheiro os Estados Unidos gastaram para que houvesse menos guerras no mundo? Ou a ideia boba de tentar entender quem está certo, quem está errado, vamos ajudar quem está certo. Bem, podem nos dizer para descobrir quem é vantajoso para nós, quem não é vantajoso? Ok, tudo bem. Quem é vantajoso para nós, quem não é? Entrar lá e ajudar quem nos favorece. Não precisamos mais disso, basta. Queremos sair de lá, ainda mais a Europa. São 550 milhões de pessoas, nós temos 350. Por que devemos protegê-los? Sim, por que devemos proteger? Na Ucrânia era necessário, ela reuniu tropas, não fazia isso lá de 1990 até 2022, mas depois, quando foi necessário, reuniu-se, começou a se defender e com a ajuda de armas estrangeiras, bem, agora em parte já está se defendendo com as suas próprias. Por que a Europa não pode fazer o mesmo? França e Alemanha já foram grandes impérios um dia. O quê? Em 2 ou 3 gerações eles deixaram de ser grandes impérios? Pessoal, vão catar coquinho. E ainda por cima vocês falam mal da gente o tempo todo. E não nos ajudam quando precisamos. Vocês não são obrigados a ajudar. Não, e nós também não somos obrigados. Pois é, nós não somos obrigados. Nós não vamos colocar nem canhões, nem mísseis na Alemanha e vamos tirar nossos soldados de lá, aos poucos. Aos poucos. Não, isso é daqui. Precisamos proteger nossos próprios navios que passam por estreitos como o Bósforo e os Dardanelos. Agora, não falo do Bósforo e Dardanelos, pois a Turquia já protege tudo muito bem. Por isso, esse é o cálculo normal de um empresário normal. Gastamos uma quantia enorme de dinheiro e não recebemos nada em troca. E depois ainda riem e zombam de nós, enquanto eles próprios engordam. Sim, engordam. Se ao menos esses idiotas tivessem pena, engordassem. Mas nem isso, eles só engordam. Como na Califórnia, não importa quanto você dê, os funcionários públicos vão devorar tudo. Os funcionários públicos vão devorar tudo. Tanto a Europa quanto a Califórnia, é tudo a mesma coisa. Então, é isso. Bem, Leon, aqui provavelmente devemos lembrar porque a Europa está exatamente nessa situação agora. Porque justamente por décadas os Estados Unidos cultivaram essa história de serem o policial do mundo. Por décadas os Estados Unidos, na verdade, não permitiram que a Europa se armasse de forma independente. Nós lembramos como, em determinado momento, os Estados Unidos proibiram o desenvolvimento de armas nucleares. Por exemplo, até mesmo para a França, isso aconteceu com muita dificuldade. Ou seja, os Estados Unidos praticamente tomaram para si esses mecanismos de influência sobre a defesa e eles mesmos garantiam a proteção da Europa
E agora, quando a Europa ficou tão acomodada por causa desse escudo, é claro que ela está completamente perdida. Bem, é uma ótima pergunta, na verdade. Muito obrigado. Vamos separar as coisas. Nós dissemos, não vamos desenvolver armas nucleares, porque quanto mais houver pelo mundo, pior será. Isso é a única coisa. Nós nunca dissemos aos países da OTAN para não se armarem, nunca. Então, todos nós assinamos juntos que cada um de nós vai gastar 2% do PIB em armamentos. Então, quem quiser gastar mais, gasta mais. Nós gastávamos de 3,5% a 4% do nosso enorme PIB, porque achávamos que era necessário gastar mais. Mas os países da OTAN deveriam manter-se nos 2%. Quando Trump começou a verificar isso, descobriu-se que havia, se não me engano, 2 ou 3 países que estavam próximos desses 1,5%. O restante estava em torno de 1 ou menos. Ou seja, nunca dissemos a eles para não se armarem, sempre dissemos, armem-se. Agora vamos lhes dar o guarda-chuva nuclear e isso será suficiente para vocês. E o restante, por favor, vocês devem travar as guerras convencionais sozinhos. Ou seja, separávamos totalmente essas duas questões. Eu gostaria muito que, digamos assim, na sua pergunta também, não quero dizer que você não deveria ter perguntado, mas que as pessoas entendessem duas coisas diferentes na sua pergunta. Uma coisa é o guarda-chuva nuclear. Vamos não desenvolver isso o máximo possível. Aliás, os Estados Unidos cometeram um erro que, por assim dizer, é chamado de átomo pacífico. Os Estados Unidos temiam o átomo, então decidiram desenvolver armas atômicas, mas não investiram no uso pacífico, pois ele também poderia ser usado para fins destrutivos. E assim por diante. A França, aliás, disse não e desenvolveu. E por isso, na minha opinião, uma parte significativa da eletricidade. Me parece que, se não me engano, a eletricidade francesa vem justamente das chamadas pequenas usinas nucleares bem protegidas. Pronto. Agora, a situação de hoje. Marido e esposa. Eles moram lá há 20 anos, sim. O marido trabalha e a esposa cuida da casa, sim. Se ela cuida da casa, é para o bem do lar. Por isso, quando eles se divorciam, se isso acontecer e ele diz, eu vou ficar com tudo o que ganhei, isso não é certo nem justo. Ou seja, vocês tinham uma divisão de responsabilidades. Você traz o dinheiro e ela cuida da casa, mantém o lar e tudo mais. Por isso deve haver, digamos assim, uma divisão desse dinheiro que ele ganhou, mas que eles ganharam juntos, porque ela cuidava da retaguarda. Por outro lado, digamos assim, é preciso ir levando ela aos poucos para que, de alguma forma, ela comece a cuidar de si mesma e não viva apenas com o dinheiro dele. Agora, esse é um processo, certo? A mesma coisa acontece com os países. Nós não dizemos para a Europa, estamos indo embora amanhã. Não, nós dizemos, pessoal, nós vamos retirar a proteção e vocês precisam fortalecer a de vocês. Nós oferecemos para vocês, e agora vocês vão concordar que, por causa da situação com a Rússia e a China, é preciso gastar 5% do PIB. Nós não pagamos nem 2% e chegamos a uma situação em que precisamos pagar 5%. Eles dizem, talvez em 2047 a gente chegue lá. Ou seja, todos concordaram e até agora, para ser sincero, tirando a Polônia e mais alguém, não lembro quem, talvez a Hungria, ninguém chegou nem a 4% ainda. Ou seja, em outras palavras, a Europa disse, está claro, disse, não necessariamente vai ser assim, mas está claro, nós vamos nos armar e vocês vão saindo devagar, paralelamente, certo? Ou seja, vocês vão saindo devagar e nós vamos preenchendo com nossas armas, nosso conhecimento e assim por diante. E agora vamos ver, nós vamos sair, mas será que a Europa vai fazer isso? Será que ela vai dizer alguma coisa? No geral, na época de Stalin diziam, melhor ser vermelho do que morto. O que em russo significa, é melhor sermos conquistados pelos vermelhos do que todos morrermos. Não vamos nos defender dos vermelhos. Foi a inteligentsia que disse isso. E o que a inteligência diz? Depois vem a onda sem proteção. O povo não decide nada, só decidem aqueles que estão próximos do poder. E próximos do poder está a chamada pseudo-intelectualidade, certo? Eu os chamava de intelectuais porque as pessoas entendiam de quem eu estava falando, mas na verdade eles são pseudo-intelectuais. Eles próximos ao poder decidem. Então eles decidiram. Eu não ligo, vou viver muito bem, viver sob o comunismo ou socialismo, ou seja lá o que for, mas pelo menos eu não vou morrer, porque se houver uma briga, se resistirmos a Stalin, então eu vou morrer. Prefiro ser vermelho a estar morto. Se a Europa decidir, sigam em frente, senhores, acabarão falando chinês ou outro idioma. A Ucrânia, aliás, mostra que não quer, né? Ela não quer falar outro idioma, diz a Ucrânia, em todos os sentidos dessa palavra. Por isso não acho que isso seja algo desonesto.
Leon, aliás, para ser justo, vale lembrar que justamente hoje a Lituânia anunciou oficialmente que vai aumentar seus gastos com defesa para o recorde de 5,38 do PIB e se torna o primeiro país na história da OTAN a ultrapassar a marca de 5,5 de financiamento do setor de defesa. Quem diria? É justamente a Lituânia. Lituânia, eu entendi, lembro que alguém ainda lembrava, que alguém nem lembrava quem. Sim, Lituânia. Muito bem, lituanos. Mas eles têm o próprio interesse, digamos assim, interesse pessoal. Eles entendem que a Rússia pode não atacá-los, mas fazer algo completamente diferente, fazer o mesmo que começou a ser feito na Ucrânia. Sim, infiltrar lá. Na Lituânia é mais difícil, na Letônia é mais fácil. Então, estive lá recentemente, nos dois lugares. Sim, e quanto ao humor dos russos, da população de língua russa na Liga, está claro que eles facilmente organizam revoltas internas e vários incêndios internos para rapidamente derrubar o governo. No dia seguinte, pedem para Putin entrar. Putin está imediatamente pronto para isso e entra. E depois diz, bem, eles mesmos fizeram tudo isso. Não fui eu, entende? Não é a OTAN, não é um ataque à OTAN, é um pedido da liderança do país para protegê-los de bem e coisas do tipo. Isso acontece na Letônia, sim. Na Lituânia também. Tudo é possível. Mas talvez eles não queiram que isso sequer passe pela cabeça de alguém. Afinal, nos armamos não para lutar sempre, mas para evitar que venham lutar contra nós. Bem, continuando nesse assunto, o jornal alemão Welt publica uma informação de que os Estados Unidos entregaram à OTAN uma lista oficial de equipamentos militares que eles não pretendem mais fornecer à aliança no âmbito do sistema de resposta rápida na fronteira com a Rússia. Washington está reduzindo radicalmente sua presença na Europa, retirando metade dos cruzadores destroyeres, um terço dos caças F-16, parte dos F-15 e reduzindo os aviões-tanque, excluindo completamente do plano da OTAN todos os seus mais novos aviões-tanque, assim como todas as aeronaves de reconhecimento e drones. Ou seja, olhando para essa, digamos assim, lista de corte para a OTAN, podemos dizer que, de fato, os Estados Unidos estão começando a tomar medidas reais para sair dos compromissos de defesa da Europa? Compromissos de defesa da Europa. Bem, antes era chamado assim. Nós temos, talvez fosse chamado assim, mas nós temos compromissos mútuos uns com os outros. E em nenhum lugar está dito que devemos fazer isso sozinhos. E soa mais ou menos assim, você é obrigado a me proteger. Pronto, agora eu não vou mais proteger minha casa porque eu vou dormir e você é obrigado a me proteger. Nunca houve nada parecido na vida. Se vocês cumprem suas obrigações, nós também cumprimos as nossas. Nós temos o guarda-chuva nuclear, nós o mantemos. Se forem atacados com armas nucleares, responderemos da mesma forma. Todos sabem que não se pode atacar vocês assim, pois a América vai reagir. E o que mais está acontecendo aí com vocês? Bem, vocês já têm 550 milhões de pessoas. Por que vocês não conseguem fabricar seus próprios tanques? Por que vocês não conseguem fabricar seus próprios mísseis? Por que vocês não conseguem fabricar seus próprios submarinos? Querem que a gente ensine? Vocês já sabem fazer besteira sozinhos, certo? Podemos ensinar se precisarem, por favor. E para mantermos tanta gente no exterior assim? Bem, em algum momento já basta, não é? A Segunda Guerra Mundial já acabou faz tempo. Logo, a Organização das Nações Unidas vai explodir e acabar, aquela que foi construída sobre as ruínas da Segunda Guerra Mundial, assim como a Liga das Nações foi construída sobre as ruínas da Primeira, e acabou, não é? Isso também vai acabar. É isso, pessoal. É uma nova ordem. Uma nova ordem está chegando. Temos outras prioridades. A Inglaterra, que não deixou entrar 2 blogueiros americanos porque eles iam se apresentar em um festival lá, esses 2 blogueiros, né? Ontem, eles tiveram seus vistos de entrada cancelados porque falaram positivamente sobre a guerra no Irã. O quê? Ou seja, a Inglaterra, onde no Hyde Park você podia sair, subir em um banquinho e gritar: abaixo a rainha, abaixo o governo, abaixo a Grã-Bretanha. E hoje a polícia te protegia de quem pudesse jogar uma pedra em você ou fazer qualquer outra coisa. E essa mesma Inglaterra que deixou escapar Britanov, Marx, Lenin. Veja, lá o Marx viveu a maior parte da sua vida. Escreveu O Capital sentado em Londres, né? Ninguém mexeu com ele. E de repente a Inglaterra chegou ao ponto de não deixar entrar nem mesmo os americanos.
Pessoas que têm uma opinião diferente sobre algum assunto, sobre o qual vocês não querem que essa opinião chegue às pessoas, porque eles poderiam explicar essa opinião. Que droga, que parceiros são esses? Eles são inimigos, não parceiros. Bem, talvez haja inimigos, são nossos adversários. Sim, inimigos são outra coisa, né? Olha, nós não queremos o socialismo, nós não queremos a falta de liberdade, nós não queremos ir para onde vocês estão indo. Não queremos, pessoal. Por que devemos proteger vocês de pessoas iguais a vocês? Como Putin, só que 2 passos à frente. Ele não só proibiu lá, como também matou. Lá, por assim dizer, explodia, matava, manipulava. Nós também explodimos, aliás, matamos, manipulamos, mas menos, de forma tímida. Tímida. Por quê? Que relação nós temos com essa Inglaterra? Nós tínhamos relação com a Inglaterra onde a carta foi escrita. Nós colocamos nossa lei independência em dependência. Nossa lei foi criada com base nos britânicos. Nossos Estados Unidos da América, o grande livro que criou os Estados Unidos da América, Common Sense, o senso comum de Thomas Paine, foi escrito então aqui na América. Para os britânicos, ele veio e escreveu isso em Boston e por isso tudo mudou com esse livro. Assim como Marx teve uma influência enorme no que aconteceu depois, principalmente na Europa Oriental, o livro de Paine teve a mesma influência sobre a América e da Inglaterra, ou melhor, da Grã-Bretanha. Que tipo de aliados vocês são? Que se dane, inclusive as avós. Nem queremos sentar no mesmo campo, desculpe. É assim com vocês. Por isso não, nós ficamos completamente indignados pelo fato de a Espanha nos obrigar a pagar uma fortuna, com os aviões, transporte e tudo mais. Não era permitido pousar. Não era permitido sobrevoar a Espanha. Porque eles eram contra, né? E você não liga quando foguetes são lançados o tempo todo contra Israel? Você não liga para casas sendo explodidas lá? Não liga que já se passaram quase 78 anos? A guerra continua diariamente e isso não te importa. Você acha normal e vota contra Israel? Sim. Ah, desculpe. Agora vocês são contra os Estados Unidos, que lhes deram muito, que protegem vocês. Por favor, pessoal, chega. Já chega. Nós fomos seus protetores. Sim, nós somos culpados. Somos culpados por não termos obrigado vocês a cumprir suas obrigações. Ai, ai, que culpa. Por isso somos culpados. Chega, pronto. Vamos parar de fazer isso. Estamos indo embora. Estamos indo embora. Faz 1 ano que falamos disso quase todo dia, não é? Estamos indo embora. Se acostumem, por favor, estamos indo embora. Ah, você não acha, Leon, que um passo desses dos Estados Unidos, por exemplo, pode ser visto pelo próprio Putin como um convite para testar as fronteiras da OTAN? Ah, agora eles perderam o guarda-chuva e a conta americana. Vou tentar ir para a Europa. Ótima ideia. Ele tenta entrar na Europa, mas não consegue atravessar nem 20% da Ucrânia. E a Europa não liga para ele. Sobre o que estão falando? Bem, eu acho que pelo menos para alguma operação nos países bálticos, a Rússia com certeza é capaz. Bem, nós acabamos de discutir isso com você. Se estamos falando praticamente, digamos assim, de uma operação feita de forma enganosa, sim, facilmente. E o que os Estados Unidos têm a ver com isso? E o que os Estados Unidos iriam proteger se, por exemplo, na Letônia o governo mudasse, o novo governo votasse e pedisse para a Rússia enviar tropas para lá, para alguma coisa assim? O que? Nós iríamos voar para proteger essa Letônia? Nunca na vida? Então, que proteção? Eu não entendo, eu realmente não entendo a pergunta. A pergunta. Bem, a questão é que, levando em conta a retirada das armas americanas, a retirada dos militares americanos da própria Europa, há vozes dizendo que isso pode ser uma espécie de convite para o Putin. Ainda. Convite para quê? Para a agressão, para a agressão. Agressão física? Mandar tanques, é isso? Mísseis, tanques? É isso que você quer dizer? Explique e responderei com prazer o que souber. Entendemos isso também, mas uma agressão... Agressão contra... As armas convencionais dificilmente vai funcionar agora, mas muito provavelmente será uma guerra híbrida com o uso de vários métodos de conduzi-la. Por favor, me explique, não entendo o que significa híbrida. Para mim parece que é qualquer coisa, mas com o quê? Com chapéus? Os tanques vão participar ou não nessa guerra híbrida?
Bem, eu acho que de certa forma, provavelmente sim, porque, por exemplo, a Ucrânia aprendeu a destruir, a Ucrânia aprendeu a destruir tanques, mas a Europa não tem nem as habilidades, nem a quantidade necessária de drones, por exemplo, para destruir veículos blindados. E então, diga por favor, há um ano, quando anunciamos, a Europa poderia ter começado a construir drones com a ajuda de especialistas ucranianos? A Europa, com 550 milhões de pessoas, não poderia ter começado a produzir drones? Com certeza poderia. Então por que ela não constrói? Bem, é como a Ucrânia de 1990 até 2022 não fez nada para se proteger. Por quê? E nós temos o Memorando de Budapeste. O que está escrito lá? Alguém já verificou? Não. Lá diz que vão nos proteger, mas na verdade só afirma que se alguém atacar vocês, vamos reclamar na ONU. E só isso, absolutamente só isso. Não tem mais nada escrito lá. Tem, por exemplo, muitas palavras bonitas sobre como a Ucrânia queria entregar essas armas para alguém. Elas estavam se deteriorando, posso garantir, e outras coisas assim. Os Estados Unidos e a Europa ficaram preocupados que começassem a vender isso para bandidos, para criminosos. Bandidos, ou melhor, terroristas, disseram, é melhor entregar a quem já tem muito disso, certo? Por isso vamos mandar alguns presentes pessoalmente para Kushma ou Shmigal, mas não participei disso, certo? Algo assim estava acontecendo lá. Bem, e Kushma? Obviamente Kushma disse, sabem, vamos fazer assim, vamos enganar o meu povo ucraniano e dizer que está tudo bem. Eles são ingênuos, não vão olhar o que está escrito lá. Vou sair e dizer, a América vai nos proteger e a Inglaterra também. Todos vão acreditar em mim sem ver documentos, e assim será. É isso. Vou entregar todas as armas, eles entregaram tudo. Também vou vender alguns mísseis de longo alcance ao Irã. Por que o Irã entregou? Para atacar Israel. Isso é bom. Venderam 12 mísseis de longo alcance com alcance de 3.000 quilômetros. Também enviaram cientistas ao Irã para ajudar no desenvolvimento de armas nucleares. Há provas disso. Que mísseis foram vendidos? Venderam mísseis que podem carregar ogivas, inclusive nucleares. Ou seja, o Irã pediu especificamente esse tipo de míssil, e esses mísseis foram vendidos. E agora o Irã tem o suficiente para exatamente 12, porque até parece estranho, não é? São 12 mísseis que alcançam 3.000 quilômetros até Tel Aviv, Jerusalém, qualquer base americana, certo? E para esses 12 mísseis, eles têm urânio enriquecido até 60%, e alguns dizem que já chega a 70%, 75%. Para esses 12 mísseis, muito obrigado. Então, por que devemos proteger pessoas que fazem isso? Eu não entendo por que devemos jogar dinheiro fora. Por que devemos nos preocupar com a Europa não ter batalhões? Como assim não tem? Vocês europeus mentiram dizendo que tudo ia bem e que tinham uma defesa forte. Então vocês só precisam que os americanos também estejam lá, certo? Vamos lá, pessoal. Vocês têm um ano desde que avisamos. Nós vamos sair. Um ano. Nós vamos sair. E vocês fizeram algo? Não. Dizem que a América é ruim porque vai sair. Nós vamos sair, pessoal. Entendem? Vocês vão embora? Já faz um ano que estamos falando sobre isso. Nós vamos sair. Obrigado. O tempo do programa está chegando ao fim. Gostaria de discutir mais uma notícia antes de terminar. O presidente da Finlândia, Stubb, fez uma proposta que, na minha opinião, é bastante sensacional e paradoxal. E ele declarou que acredita que chegou a hora de expandir a União Europeia para cerca de 40 países e transformá-la em um poderoso jogador global que não dependa de Washington. E na lista de potenciais membros da UE, o presidente finlandês incluiu não apenas o Reino Unido, Turquia, Noruega, Islândia, mas também o Canadá. Ele declarou que é melhor ser membro da UE do que mais um Estado dos Estados Unidos. É essa a declaração. Isso é uma espécie de afronta à administração Trump que está focada na Europa, vinda dos europeus. O que o presidente finlandês quis mostrar com isso? Continuação. Ele queria mostrar ao público interno o quanto é corajoso, como dizem os georgianos, Vashkats. Traduzindo para o russo, ele é um herói de combate. A maioria é como Tarzan, bate no peito e diz: bem, vamos analisar a declaração dele a sério, certo? A sério. Vamos considerar os 40 países da UE. Quem é que vai querer ir para lá? Gente, vocês estão brincando? Só vão aqueles que não têm dinheiro. Porque a UE, por algum motivo, a Ucrânia quer entrar na UE sem saber ao certo o que encontrará lá. A UE é uma União Soviética absoluta, feita segundo o seguinte princípio:
Ou seja, o chassi é produzido lá, o motor é produzido aqui, as asas são produzidas aqui e tudo é montado em um quarto lugar. Para quê? Porque em países diferentes, para que não seja possível se separar. Além disso, tudo é produzido naqueles países onde nós, aqueles que criaram a União Europeia, dissemos que deve ser produzido, ou seja, na Alemanha, França, Itália. Então, por que isso é importante? Porque assim que você entra na União Europeia, você assina um documento dizendo que não vai competir com os países líderes da UE. Ou seja, se você produz a mesma coisa, competindo com o que é produzido na Alemanha, então você precisa fechar isso. Por que você faria isso? É besteira, concorda? Mas dizem, vamos dar 20 bilhões para seu país e para você 200 bilhões? E você assina isso e conta para o povo. Estamos recebendo 20 bilhões. Isso é suficiente para construir escolas para as crianças e tudo mais? Passam-se 10 anos, descobre-se que você tem desemprego, que seus filhos estão indo para o exterior, para a União Europeia, que agora podem ir trabalhar lá tranquilamente? Esquecem dos próprios pais, porque, bem, já trabalharam, já compraram apartamentos, já se casaram lá e coisas do tipo, e eles não voltam mais. E então a União Europeia vem até vocês e diz, querem mais 30 bilhões? Sim, claro, queremos, sim, agora aceitem negros e muçulmanos. Bem, nós não queremos, então não vai dar certo, mas foram vocês que nos levaram a isso. Fazer o quê? Levaram sim. Mas vocês, adultos, não deveriam ter assinado isso se fossem tão espertos. Mas a boa notícia, mais 200 milhões vão direto para o bolso de vocês. É isso. Isso é tudo União Europeia. União Europeia. Eu vi isso na Lituânia. Eu vi isso na Letônia. Eu vi isso em outros países que aderiram à União Europeia. Porque a União Europeia só pode aceitar os pobres e infelizes. Que agora, por uma esmola... Bem, é como, sabe, colocar as pessoas, digamos assim, para viver de esmola do governo, não é? Eles ficam lá, têm medo de perder isso, não se mexem, não reagem, porque se eu fizer alguma coisa, vão tirar isso de mim. E aí o que eu vou fazer? E se eles não fizerem nada, o desemprego deles vai continuar aumentando cada vez mais. E a continuação do assentamento de muçulmanos e negros vai acontecer. Então isso é uma espiral na qual eu não desejaria que nenhum país entrasse. Assim, mais ou menos, países com orçamentos decentes e boas possibilidades nunca na vida vão entrar nessa loucura. Por isso pode falar o que quiser. Quem se importa com isso? Leon, muito obrigado por estar conosco. Lembro aos nossos espectadores que estivemos em contato com o cientista político e ativista social Leon Weinstein. A vocês, queridos espectadores, também muito obrigado por terem acompanhado esta transmissão. Cuidem-se, cuidem de seus entes queridos. Até a próxima. Até logo.